Certo dia, Jesus estava rezando num lugar retirado e os discípulos estavam com ele. Então, Jesus perguntou-lhes: quem diz o povo que eu sou? Eles responderam: uns dizem que és João Batista, outros que és Elias, mas outros acham que és algum dos antigos profetas que ressuscitou. Mas Jesus perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: o Cristo de Deus. Mas Jesus proibiu-lhes severamente que contassem isso a alguém, e acrescentou: o Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Depois Jesus disse a todos: se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome sua cruz cada dia e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la, e quem perder a sua vida por causa de mim, esse a salvará. Palavra da salvação. Podemos nos assentar? E sentados mesmo, rezemos. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governa, me ilumina. Amém. A cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhe coisas vãs. É mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo do teu veneno. Amém. Levanta-se Deus, intercedendo a bem-aventurada sempre Virgem Maria, São Miguel Arcanjo e toda a milícia celeste. Que sejam dispersos teus inimigos e fujam todos quantos vos odeiam. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos e estimados filhos e filhas, a nossa fé e a nossa relação com Deus tem um fundamento que Deus sempre deixou isso claro desde o início. E o fundamento nada mais é do que a aliança. Nós falamos tanto sobre isso, a aliança que Deus fez com Abraão, a aliança que Deus fez com o povo de Israel, a aliança que foi elevada em Jesus Cristo, a aliança que nós fazemos parte como povo de Deus. E aí muito se fala e pouco se entende sobre isso. O pouco que se entende, mesmo assim, não com uma profundidade. Quem teve a iniciativa de fazer essa aliança, de fazer esse pacto, e entendam isso como um contrato que foi assinado tanto por Deus quanto pela humanidade, onde nesse contrato vai constar deveres e obrigações, tanto da parte de Deus quanto da nossa parte, e também claro, além das graças que nós recebemos com Deus. Mesmo Deus dando essa iniciativa para poder fazer essa aliança, esse pacto, esse contrato, Deus sempre deixou claro o que essa aliança significaria para ele. Isso desde Abraão até nós e até a segunda vinda.
que Deus, a única coisa que pediu ao ser humano, que o ouça e o obedeça. Ouvir e obedecer a Deus. É esses os termos da aliança que Deus fez com a humanidade. E Deus sempre deixou isso claro. Então, a começar de Abraão concordou com essa condição. Isaac concordou com essa condição. Jacó concordou com essa condição. Moisés concordou com essa condição. O povo de Deus batizado no deserto, na caminhada à terra prometida, concordou com essa condição. Todos os profetas que nós temos conhecimento, que emprestaram a sua voz para que Deus pudesse falar, concordaram com essa condição. Jesus Cristo vem resgatar essa condição que fora perdida. Os apóstolos, os discípulos, a igreja primitiva, enfim, até os dias de hoje se fundam nessas duas palavras: ouvir e obedecer a Deus. E nós nunca podemos esquecer disso. Ah, padre, eu não quero. Ah, padre, eu não concordo. Eu acho que tal coisa não é o certo. Tudo bem, você tem todo o direito de concordar ou discordar. Mas, se não concordar com esses termos de ouvir e obedecer a Deus, pode seguir a sua vida como bem entender e aonde bem entender, mas dentro da igreja não faz parte. E tem hora que a gente tem essa dificuldade de entender essa realidade. Ah, padre, então o senhor quer dizer que tem que excluir as pessoas, dar as costas para as pessoas? Em nenhum momento eu estou falando isso. Mas para poder dizer que somos batizados, fazemos parte do povo de Deus e seguimos a Deus, é ouvir e obedecer, é ouvir e colocar em prática tudo aquilo que Deus tem para nós, o desejo que Deus tem para nós. E quando eu falo em colocar em prática, o norte será sempre os mandamentos, os 10 mandamentos, a vivência das bem-aventuranças e a renúncia dos pecados, a partir, é claro, também dos pecados capitais. E quando eu falo aqui dos mandamentos, de colocar em prática essa vontade de Deus, os mandamentos não podem ser um peso a ser seguido. Os mandamentos não podem ser um fardo que nós devemos seguir, porque se o encaramos dessa forma, nós não vamos muito longe. Se nós encaramos simplesmente como uma obrigação e um fardo, em algum momento nós vamos desanimar da vida de fé e vamos desanimar do próprio Deus. Os mandamentos, a vivência das bem-aventuranças é o que tem que dar um porquê que estamos aqui, o sentido de estarmos aqui, o sentido para a nossa vida, a direção que nós devemos tomar. Quando nós encaramos o mandamento e a vontade de Deus por esse caminho, mesmo que tenhamos dificuldades, mesmo que tenhamos provações, vamos conseguir permanecer fiéis. É aquela força, sabe, que tem hora que as pessoas falam: eu não sei da onde eu tirei força, eu não sei como eu consegui passar por aquela situação de dificuldade. Conseguiu porque entendeu o porquê que estamos aqui, o porquê que fazemos a vontade de Deus e o porquê que devemos seguir os seus mandamentos. E quando nós falamos da temática da novena, do dia de hoje, mas de toda a nossa novena, em preparação à festa de São Paulo Apóstolo, a esperança não decepciona, e de fato não decepciona.
Mas nós precisamos tomar cuidado de que esperança nós estamos falando, de que esperança de fato é essa que não decepciona. Porque eu vejo pessoas aí afora falando de esperança simplesmente também como um desejo, uma vontade, ou como Deus tem que satisfazer o nosso querer. Tem esperança que Deus faça isso, tem esperança que Deus faça aquilo, tem esperança que Deus haja dessa forma. Não, a esperança que não decepciona é aquela que nós confiamos de fato em Deus, e a nossa esperança última, que nada mais é de que um dia estaremos com Deus no céu, estaremos com Deus na eternidade. Aí sim é a esperança que não decepciona, aí sim é certeza de que isso vai se concretizar. Ah, padre, mas se não concretizar porque tem o inferno, a culpa não é de Deus. Ah, padre, mas se não concretizar e a pessoa nem para o purgatório acaba indo, a culpa não é de Deus. Foi a pessoa que infelizmente aqui nessa terra preferiu dar razão a outras vozes, preferiu seguir a outros mandamentos, preferiu dar ouvido a outros deuses, entre aspas. Aí não adianta reclamar, aí não adianta murmurar. Então, e as leituras, eu achei muito bonito, porque as leituras de hoje, dentro da nossa temática da missa de hoje, nos ajuda a colocar os pés no chão no nosso discipulado e entender sobre essa expressão que nós estamos rezando durante todo o ano no jubileu que vivemos, que a esperança não decepciona. Então nós temos a primeira leitura tirada do livro do profeta Zacarias, e é muito bonito que é dito na leitura que Deus derramará o seu espírito de graça e oração. Graça aqui vamos entender também como uma força de Deus para nos ajudar na nossa caminhada. Deus derramará um espírito de graça e oração para quê e por quê? Para que o povo ouça e obedeça a Ele, para que o povo ouça e entenda o que Deus tem, será sempre o melhor. E esse trecho da leitura de hoje é uma chamada de atenção de Israel para uma conversão, para uma mudança, porque o contexto da leitura é que Israel foi infiel, que as pessoas estão esquecendo da aliança, que as pessoas estão dando as costas para Deus. E Deus, como não desiste, Ele vai tentar de todas as formas possíveis fazer com que Israel caia em si e volte novamente o coração a Ele. E é esse o trecho da leitura de hoje, é uma oportunidade que Deus dá àqueles que se arrependerem, àqueles que se colocarem novamente a caminho. E como que nós conseguimos hoje em dia ouvir a voz de Deus no meio da multidão, no meio de tanto barulho que nós temos no nosso dia a dia, de tanta informação que nos rodeia, desde a hora que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir? É simplesmente a intimidade com Deus que vai fazer com que a gente consiga discernir e escutar a voz de Deus no meio da multidão. E isso só é possível a partir de que caminho? Através de uma vida de oração. Não tem como, precisamos tirar um momento para poder rezar a Deus, para poder conversar com Deus
e ir criando esse laço de intimidade e de proximidade com o nosso Senhor. E aí, além da vida de oração, nós vamos ter a meditação da palavra de Deus, que nós não podemos esquecer. Ah, padre, eu não tenho tempo. Mentira. Você na palma da mão consegue em 5 minutos fazer uma pequena reflexão do Evangelho, porque temos aplicativos e sites com a liturgia diária, pelo menos a leitura do Evangelho. Dá tempo sim. Em vez de ficar horas e horas só rolando o feed do Facebook, ficar rolando o feed do Instagram, tire 5 minutos e medite pelo menos o Evangelho, porque dá tempo. Quando eu escuto as pessoas reclamando, eu não tenho tempo, a vida é muito corrida, é porque falta prioridade. É simples assim. Colocamos outras prioridades do que uma prioridade na nossa relação com Deus. Então, é a vida de oração, a meditação da palavra de Deus, a participação dos sacramentos, especialmente a Santíssima Eucaristia, o nosso encontro todo domingo com o nosso Senhor, e também o sacramento da reconciliação, onde apresentamos os nossos pecados, as nossas falhas e pedimos mais uma chance para Deus. Então, oração, meditação da palavra de Deus, Eucaristia e reconciliação. E o último ponto é colocar em prática. Não basta apenas ouvir e conseguir distinguir a voz de Deus no nosso ouvido, no nosso coração, mas precisamos colocar em prática aquilo que nós rezamos com Deus, aquilo que nós meditamos na palavra de Deus e aquilo que nós participamos da Eucaristia e da reconciliação. Se a gente seguir essa receita, teremos Deus como alguém próximo e não alguém distante. Quando eu vejo pessoas reclamando que tem Deus como alguém distante, ou simplesmente até mesmo Deus como um carrasco, como um juiz que está assim à espreita só para poder ver o que a gente fez de errado, apontar o erro, ou até mesmo nos humilhar. Quando eu escuto pessoas reclamando de Deus dessa maneira, é porque infelizmente não fizeram uma experiência profunda de Deus ainda, não conheceram a Deus de fato. E não conheceram a Deus de fato porque não rezam, não meditam a palavra de Deus, não participam dos sacramentos e aí não conseguem colocar em prática. E aí as atitudes são totalmente contrárias daquela que nós deveríamos seguir. E aí, continuando a nossa reflexão, temos a segunda leitura da carta aos Gálatas. E eu falei, a esperança não decepciona, a nossa vida última em Deus, ouvir, obedecer, ouvir, colocar em prática. Uma das coisas mais bonitas que Jesus nos ensinou e mostrou é que todos nós não somos apenas criaturas, vou ser redundante, criaturas criadas por Deus, mas nós, por Jesus Cristo, recebemos a dignidade de filhos e filhas de Deus. Filhos e filhas de Deus, de um Deus que nos ama, de um Deus que se importa de fato com cada um de nós. E aí pela graça do batismo que nós recebemos, que nós automaticamente pelo batismo nos tornamos discípulos. Nos tornamos discípulos onde o centro, a nossa imitação deve ser de Jesus Cristo e não de outra pessoa ou de outras pessoas. E nos incorporamos à igreja, pertencemos à igreja. E assim, precisamos tomar muito cuidado
porque tem hora que eu vejo as pessoas também reclamando da dificuldade de imitar a Jesus Cristo, e aí começa a se justificar pela atitude de outros. Porque fulano fez isso, fulano fez aquilo, então não tem importância que eu faça. Porque não sei quem não teve a atitude que eu esperava, então também vou ter essa atitude. Não. No dia do nosso julgamento, a gente vai ter que prestar conta da nossa vida, não de Deus, e não da vida dos outros. Falo isso porque numa situação, uns anos atrás, um acontecimento, aí eu lembro que eu postei uma coisa no Facebook, e aí, algumas pessoas tiveram umas atitudes muito rudes e grosseiras, enfim, e aí eu só fui apagando algumas coisas, ou comentários negativos, enfim. Aí uma pessoa virou e colocou assim: nossa, padre, não esperava isso do senhor, que decepção. Aí depois de uma missa, veio essa pessoa e mais algumas falar assim: nossa, padre, aquela atitude que o senhor teve, que decepção do senhor. Eu só virei para ela e falei: o que o senhor vai fazer, o que o senhor acha disso? Eu falei com todo respeito: o problema não é meu. Quem se decepcionou, criou uma expectativa de que eu ia ter uma atitude diferente, não firme como eu tive, foram vocês. Aí, com todo respeito, isso é problema de vocês, não meu. Eu não vou mudar a minha atitude só porque vocês não gostaram. Eu não vou deixar de falar da palavra de Deus como falo porque vocês não gostaram. Aí é vocês que trabalham isso e rezem isso a Deus. E repito, o problema não é meu. Mas as pessoas tentam sempre tentar se justificar para o bem ou para o mal na atitude dos outros, colocando cargas nas costas dos outros que não são delas. E tem hora que as pessoas querem que a gente olhe a vida ou as situações pelos seus olhos, pela sua experiência, e a vida nos ensina que não é bem assim. Então a gente precisa de fato tomar muito cuidado, e nunca podemos esquecer que nós, como discípulos, imitadores de Jesus Cristo, filhos e filhas de Deus, somos incorporados à igreja. E incorporados à igreja significa o quê? Aonde um batizado se encontra, ali está a igreja. A atitude de um batizado, ali está a igreja, seja de maneira positiva ou infelizmente de maneira negativa. De maneira negativa, as pessoas vão denegrindo a imagem da igreja aos outros, como se o erro das pessoas também fosse o erro da igreja, e não é assim. A igreja sempre tentará acertar e vai buscar ser fiel a Deus, ao Evangelho, à revelação. Nós que precisamos também entender e ir pelo mesmo caminho. E precisamos tomar muito cuidado, porque hoje em dia eu vejo pessoas aí afora criando grupos, criando associações, falam em nome da igreja, mas para poder falar mal da igreja, para poder falar mal daquilo que nós acreditamos que foi condução do Espírito, como por exemplo o Concílio Vaticano II. Com todo respeito, gente, já passou 60 anos do concílio. Chega dessa balela de que o concílio não foi inspirado por Deus, que o concílio foi retrógrado, que o concílio fez com que a igreja perdesse as características. Chega com esse tipo de discurso, e com esse discurso que, com todo respeito, é uma palhaçada quando eu ouço grupos por aí afora nesse sentido. E aí falam que vão salvaguardar a igreja, que eles são
aqueles que vão fazer com que a igreja seja reconstruída no espírito, como no espírito de São Francisco, me desculpe. Quando eu vejo grupos se levantando dessa forma, a única coisa que eu consigo enxergar é a vaidade. A vaidade de dizer, eu sei o que é melhor, eu sei o que Deus quer, eu sei o desejo de Deus. E coloque em xeque tudo aquilo que Jesus ensinou e tudo aquilo na nossa tradição. Eu gostei muito da nota da Arquidiocese do Rio de Janeiro ao Centro Dom Bosco. Precisava finalmente uma arquidiocese, uma diocese, ter essa atitude, e simplesmente deixou claro: nós não podemos chamar a atenção deles ou a comunhão com eles, porque eles nunca estiveram em comunhão conosco, eles nunca tiveram comunhão com a igreja. Então eles não podem falar em nome da igreja, porque em nenhum momento nenhum bispo assinou algo a favor deles, ou como que eu posso dizer, dando validade àquele centro. Então eles não falam em nome da igreja, é um grupo à parte. E aí nas atitudes nós vamos ver, se envolve com grupos que já estão afastados e excomungados da igreja há muito tempo. Então me desculpa, não acreditar que a igreja tem um caminho e achar que sabe mais do que a igreja, mais do que 300 bispos reunidos no concílio. Então me desculpe, seja colocado no lugar de Deus no altar, porque Deus já não serve mais. E aqui que nós precisamos ter a humildade de fato de entender: nós somos discípulos, nós somos imitadores de Jesus Cristo, somos incorporados à igreja e seguimos junto dela. Se nós não entendermos assim, não somos cristãos católicos autênticos. Não estamos na comunhão da igreja. Em outras palavras, por essas atitudes deixamos claro que não pertencemos à igreja. É simples assim. Então a gente que precisa de fato entender a seriedade do que é ser discípulo, ser pertencentes à igreja, porque é assim também que nós vamos viver a realidade de ter a esperança de que Deus sempre terá o melhor. E temos que ser gratos a Deus também por aqueles que vieram antes de nós, para que nós pudéssemos estar aqui. E aqui eu faço reverência a Abraão e ao povo judeu, porque hoje em dia tem muito cristão, desculpa a expressão meia boca, que quer apagar a nossa ligação e a nossa tradição com o judaísmo. Não, os judeus são nossos irmãos de fé, e como nós rezamos toda sexta-feira santa, somos gratos a eles, porque foi o primeiro povo ao qual Deus quis falar em primeiro lugar, e que confiaram em Deus, para que nós pudéssemos estar aqui no dia de hoje. Aí tem hora que eu escuto e vejo pessoas dizem: mas o povo judeu lá de trás não é o mesmo de hoje. Se for nessa lógica, o povo da igreja primitiva, então não somos nós, porque não vivemos naquele tempo. Isso não existe, gente. Pertencemos a um povo, nós como povo cristão, desde Abraão, desde a igreja primitiva até hoje, somos continuidade daquilo que os apóstolos viveram, depois a formação das primeiras comunidades, mas repito, em agradecimento ao povo judeu. E precisamos tomar muito cuidado, porque hoje parece que se quer apagar a história, e aquilo que lá atrás foi tido como algo ruim,
como algo até mesmo desumano, hoje em dia parece que não tem problema, se justifica um povo querer acabar com outro povo, uma nação querer acabar com outra nação. Lá atrás, em muitas situações, se criticava isso, hoje em dia se bate palma. Hoje em dia, pessoas levantando a bandeira de grupos que, se estivesse de fato naquela região, naquele grupo, estava sendo degolado, estava sendo apedrejado, estava sendo jogado do precipício. Mas não, vamos acabar com essa ideia da sociedade, da tradição religiosa cristã, porque esse patriarcado é horrível, é do mal, e a gente tem que abolir isso, tá? Abolir isso, defendendo o grupo onde, se você estivesse, você seria assassinado. Mulheres levantando determinadas bandeiras aí afora, e se estivesse levantando a bandeira com a camiseta de alcinha com shortinho curto, estava sendo apedrejado por esse grupo que defende. Ou os LGBTQIA+, levantando a bandeira, por exemplo, do Hamas, se estivesse lá junto com aquele povo, estava sendo jogado do precipício de cabeça abaixo por conta da opção sexual. E aí as pessoas sempre vão do lado contrário da história, daquilo que é ruim, e se quer apagar essa realidade. Nós, como cristãos, não podemos permitir isso, e não podemos permitir que esse tipo de situação entre no nosso meio, se encarne no nosso meio e nos desvie do caminho que nós devemos seguir, que é de Jesus Cristo. E aí o evangelho da celebração do dia de hoje conclui essa nossa reflexão, especialmente naquilo que se diz sobre a esperança. Por quê? É muito interessante que Jesus, com seus apóstolos, ele pergunta para eles: qual é a fofoca que estão falando de mim aí afora? O que os outros estão falando aí de mim? E aí, começam a falar. E aí Jesus fala: tá, esses outros aí eu não me importo, porque não querem nada comigo, não escutaram a minha palavra, não entenderam o que eu estou dizendo. Mas agora vocês que estão aqui do meu lado, que estão me acompanhando desde o começo, aí sim eu quero saber de vocês quem eu sou para vocês, para ver se eles estão entendendo, porque Jesus, no evangelho de hoje, é o anúncio da paixão, um dos 3 anúncios da paixão. Então Jesus perguntando para os apóstolos, para ele poder dizer, pensar, daqui a algum tempo vai acontecer algumas coisas comigo, e serão esses homens que darão continuidade. Será que eles estão de fato se preparando? Será que de fato eles estão entendendo? E aí é por isso que Jesus os questiona. E aí é essa pergunta também que cabe a nós aqui hoje. Você e eu, como filhos e filhas de Deus, quem é Jesus para você? Quem é Jesus para mim? E aqui, gente, nada de resposta já feita. É o Senhor, o Messias, o Salvador, enfim, isso tudo nós já sabemos. Mas de fato, quem é Jesus? E precisamos tomar cuidado também, porque Deus é único, Jesus é único, o Espírito é único. O que acontece hoje em dia, que infelizmente as pessoas que vão criando no seu imaginário e na sua vida outros Jesuses, nem sei se essa palavra dá para falar, mas para que a gente entenda, outros Jesuses as pessoas vão criando aí, outras ações do Espírito as pessoas vão criando aí, outras imagens do Pai as pessoas vão criando aí.
vão criando a sua imagem e a sua semelhança, onde Deus não, a imagem de Deus que, não importa, pode continuar pecando, não tem problema. Não precisa mudar de vida, não tem problema. Eu estou precisando de tal coisa, é supérfluo, não vai acrescentar nada, mas Deus tem que fazer o meu agrado. Cuidado, gente, muito cuidado, porque criar essas imagens de Deus diferente daquilo que Ele é de fato, nós podemos estar trilhando um caminho de distanciamento, um caminho totalmente contrário à vontade a Ele, e aí depois da nossa morte podemos ter a surpresa de Deus olhar para a nossa cara e dizer: não vos conheço. Mas Senhor, eu disse, não vos conheço, eu não sei quem você é, você procurou outros deuses, mas eu mesmo não veio atrás de mim. E nós não podemos esquecer que nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Nós que devemos ser imitadores de Deus. E aqui é muito bonito também no Evangelho, porque o Evangelho de hoje vem nos ensinar: quem quiser seguir a Jesus Cristo, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. E isso hoje em dia parece que é algo muito difícil de se fazer. Esquecer de si, esquecer dos seus desejos, esquecer dos seus sonhos, e se permitir de fato guiar e acreditar em Deus, e que Deus sempre terá o melhor. Repito isso, que Deus sempre terá o melhor. E aqui, gente, também tem hora que eu vejo certas pregações aí afora, que assim, se você não estiver sofrendo, ou se você não estiver passando por um momento de cruz, então se questione porque você está no lugar errado, se questione porque tem algo de errado, se questione que provavelmente você não está no caminho certo. Gente, vamos parar com isso e exorcizar esse tipo de pensamento na nossa cabeça. Porque a dificuldade, ou a cruz como nós chamamos, mais cedo ou mais tarde vai bater a nossa porta. Seja cristão, seja ateu, seja de qualquer outra denominação religiosa, o sofrimento vai bater a porta, a dificuldade vai bater a porta. E aí, para nós cristãos, o sentido é de que Deus vai nos dar força de passar por esse momento de dificuldade, por esse momento de cruz. E nós não podemos esquecer que esses momentos de cruz e essas coisas ruins que podem ou não acontecer conosco, acontecem por conta da nossa irresponsabilidade, acontece por conta das nossas más escolhas, acontece quando nós preferimos o pecado do que a graça, preferimos fazer outras vontades do que a vontade de Deus. Então precisamos colocar de fato a mão na consciência, mas como Deus se importa com cada um de nós, mesmo com essas dificuldades que nós mesmos causamos, com as nossas irresponsabilidades, e quando temos a humildade de reconhecer: não, eu errei, eu falhei, eu fui pelo caminho errado, Deus, o Senhor me ajuda e me conduza, pode ter certeza que aí sim nós vamos conseguir passar pelo momento de cruz e ainda mais aprender com a situação, e aí ajudar muitas outras pessoas a passar por essas dificuldades que nós já passamos, e a realmente de fato confiar e acreditar em Deus, porque a esperança em Deus não decepciona. Então, que realmente nesta Santíssima Eucaristia possamos voltar o nosso coração a Deus, que a sua graça esteja sempre junto de cada um de nós, que sejamos fiéis ao nosso batismo, que realmente podemos nos sentir incorporados e pertencentes
a igreja, jamais esqueçamos que onde a gente estiver, somos a presença da igreja, que somos filhos e filhas de Deus, e que de fato, se confiarmos em Deus, Ele vai nos ajudar a passar por qualquer situação. Meu filho e minha filha, eu não sei como você veio para a missa no dia de hoje, eu não sei como está o seu coração, eu não sei quais são as suas angústias, qual é a sua tristeza, qual é a sua preocupação. Também não sei qual é o motivo da sua alegria, não sei quais são as suas conquistas. O que eu posso dizer a cada um de vocês é, sem pestanejar e com toda certeza, acreditem e confiem em Deus, que Deus está junto de cada um de vocês, que Deus caminha junto de cada um de vocês, que Deus está realmente estendendo a mão. Se permita conduzir por Ele, se permita guiar por Ele, porque eu garanto que se formos por esse caminho, o estar em Deus jamais será uma decepção e sempre será uma graça. No instante de silêncio, ainda sentados, meditemos sobre a palavra de Deus e que ela dê seus frutos na vida de cada um de nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.